Então Aitofel disse a Absalão: Eu escolherei agora 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei a Davi esta noite, e o atacarei quando ele estiver cansado e fraco das mãos, eu o atemorizarei, e todo aquele povo que está com ele fugirá, e ferirei ao rei somente. Assim farei tornar todo aquele povo a ti, e quando eles houverem voltado, pois aquele homem é o que tu queres, todo aquele povo estará em paz. Esta razão apareceu bem a Absalão e a todos os anciãos de Israel. E disse Absalão: Chama também agora Uzai Arquita, para que também ouçamos o que ele dirá. E quando Uzai veio a Absalão, falou-lhe Absalão, dizendo: Assim disse Aitofel: Seguiremos seu conselho, ou não? Dize tu. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que deu esta vez Aitofel não é bom. E acrescentou Uzai: Tu sabes que teu pai e os seus são homens valentes, e que estão com amargura de ânimo, como a ursa no campo quando lhe tiraram os filhos. Além disso, teu pai é homem de guerra, e não terá a noite com o povo. Eis que ele estará agora escondido em alguma cova, ou em outro lugar, e se ao princípio caírem alguns dos teus, ouvirá quem ouvir, e dirá: O povo que segue Absalão foi derrotado. Assim ainda o homem valente, cujo coração seja como coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é homem valente, e que os que estão com ele são esforçados. Aconselho, pois, que todo Israel se junte a ti, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia que está à beira do mar, e que tu em pessoa vás à batalha. Então lhe acometeremos em qualquer lugar que puder achar-se, e viremos contra ele como quando o orvalho cai sobre a terra, e a ninguém deixaremos dele, e de todos os que com ele estão. E se recolher em alguma cidade, todos os de Israel trarão cordas àquela cidade, e a arrastaremos até o ribeiro, que nunca mais apareça a pedra dela. Então Absalão e todos os de Israel disseram: O conselho de Uzai Arquita é melhor que o conselho de Aitofel, porque o Senhor havia ordenado que o acertado conselho de Aitofel se frustrasse, para que o Senhor fizesse vir o mal sobre Absalão. Disse logo Uzai a Zadok e a Abiatar sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, e desta maneira aconselhei eu. Portanto enviai imediatamente, e dai aviso a Davi, dizendo: Não fiques esta noite nos campos do deserto, mas sim passa logo o Jordão, para que o rei não seja consumido, e todo aquele povo que com ele está. E Jonatas e Aimaas estavam junto à fonte de Rogel, porque não podiam eles mostrar-se vindo à cidade. Foi, portanto, uma criada, e deu-lhes o aviso, e eles foram, e noticiaram-no ao rei Davi. Porém foram vistos por um jovem, o qual deu conta a Absalão. Porém os dois se apressaram em caminhar, e chegaram à casa de um homem em Baurim, que tinha um poço em seu pátio, dentro do qual se meteram. E tomando a mulher da casa uma manta, estendeu-a sobre a boca do poço, e estendeu sobre ela o grão trilhado, e não se penetrou o negócio. Chegando logo os criados de Absalão à casa a mulher, disseram-lhe: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes respondeu: Já passaram o val das águas. E quando eles os buscaram e não os acharam, voltaram a Jerusalém. E depois que eles se houveram ido, aqueles saíram do poço, e foram-se, e deram aviso ao rei Davi, e disseram-lhe: Levantai-vos e apressai-vos a passar as águas, porque Aitofel deu tal conselho contra vós. Então Davi se levantou, e todo aquele povo que com ele estava, e passaram o Jordão antes que amanhecesse, nem sequer faltou um que não passasse o Jordão. E Aitofel, vendo que não se havia praticado seu conselho, preparou seu asno, e levantou-se, e foi-se à sua casa em sua cidade, e depois de dar ordens acerca de sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado no sepulcro de seu pai. E Davi chegou a Manaim, e Absalão passou o Jordão com toda a gente de Israel. E Absalão constituiu a Amasa sobre o exército em lugar de Joabe, o qual Amasa foi filho de um homem de Israel chamado Itra, o qual havia se deitado com Abigail filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E Israel assentou acampamento com Absalão na terra de Gileade. E logo que Davi chegou a Manaim, Sobi filho de Naás de Rabá dos filhos de Amon, e Maquir filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai gileadita de Rogelim, trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele camas, e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão tostado, favas, lentilhas, e grãos tostados, mel, manteiga, ovelhas, e queijos de vacas, para comerem, porque disseram: Aquele povo está faminto, e cansado, e terá sede no deserto. Havendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas roupas, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica. E era a túnica sem costura, toda tecida desde cima até baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a apartamos, mas lancemos sortes sobre ela, de quem será, para que se cumprisse a escritura, que diz: Entre si partiram minhas roupas, e sobre minha veste lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram isto, e estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E vendo Jesus a sua mãe, e ao discípulo a quem amava, que ali estava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam feitas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram uma esponja de vinagre, e envolvendo-a com hisopo, levaram na sua boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E abaixando a cabeça, deu o espírito. Os judeus, pois, para que os corpos não ficassem no sábado na cruz, pois era a preparação, porque era o grande
dia do sábado, suplicaram a Pilatos que as pernas deles fossem quebradas e fossem tirados. Vieram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro e do outro, que fora crucificado com ele. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não quebraram as suas pernas, mas um dos soldados lhe furou com uma lança o lado, e logo saiu sangue e água. E o que viu isto, o testemunhou, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que vós também creiais. Porque estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que diz, osso dele não será quebrado. E além disso, outra escritura diz, verão aquele a quem perfuraram. E depois José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém oculto por medo dos judeus, suplicou a Pilatos que pudesse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Veio, pois, e tirou o corpo de Jesus. E veio também Nicodemos, aquele que antes de noite tinha vindo a Jesus trazendo um composto de mirra e aloés, de quase 100 arráteis. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus sepultarem. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no jardim havia um sepulcro novo, em que ainda nunca alguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação da Páscoa dos judeus, e porque aquele sepulcro estava perto, puseram a Jesus. Maravilhosos são teus testemunhos, por isso minha alma os guarda. A entrada de tuas palavras dá luz, dando entendimento aos simples. Abri minha boca, e respirei, porque desejei teus mandamentos. Olha-me, e tem piedade de mim, conforme teu costume para com os que amam o teu nome. Firma meus passos em tua palavra, e que nenhuma perversidade me domine. Resgata-me da opressão dos homens, então guardarei teus mandamentos. Brilha teu rosto sobre teu servo, e ensina-me teus estatutos. Ribeiros d'água descem de meus olhos, porque eles não guardam tua lei. Tu és justo, Senhor, e corretos são teus juízos. Tu ensinaste teus testemunhos justos e muito fiéis. Meu zelo me consumiu, porque meus adversários se esqueceram de tuas palavras. Refinada é a tua palavra, e teu servo a ama. Eu sou pequeno e desprezado, porém não me esqueço de teus mandamentos. Tua justiça é justa para sempre, e tua lei é verdade. Aperto e angústia me encontraram, ainda assim teus mandamentos são meus prazeres. A justiça de teus testemunhos dura para sempre. Dá-me entendimento, e então viverei. Clamei com todo o meu coração, responde-me, Senhor, guardarei teus estatutos. Clamei a ti, salva-me, e então guardarei os teus testemunhos. Eu me antecedi ao amanhecer, e gritei, e mantive esperança em tua palavra. Meus olhos antecederam as vigílias da noite, para meditar em tua palavra. Ouve minha voz, segundo tua bondade, Senhor, vivifica-me conforme teu juízo. Aproximam-se de mim os que praticam maldade, eles estão longe de tua lei. Porém tu, Senhor, estás perto de mim, e todos os teus mandamentos são verdade. Desde antigamente eu soube de teus testemunhos, que tu os fundaste para sempre. Os reis abominam fazer perversidade, porque com justiça é que se confirma o trono. Os lábios justos são do agrado dos reis, e eles amam ao que fala palavras direitas.